doutor João Batista, doutor Josué Melo, em nome dele, toda a comitiva feirense, né? E com muita satisfação a presença do nosso confrade, Claudio Franklin, nessa tarde, que venha sempre. Você faz falta ao nosso convívio e invejável a sua produção literária. Doutor Josué, dali assistindo sua palestra, cheguei um pouco atrasada, que eu estava dando uma entrevista lá embaixo, e por coincidência, na entrevista que eu dei sobre um trabalho que eu fiz há algum tempo, eu dizia ao repórter que, desculpem a falha, meus queridos colegas acadêmicos, meus queridos macadêmicos, visitantes, uma plateia tão seleta dessa tarde, que maravilha, desculpem a falha por não ter enunciado de início, desculpem. Mas, como eu dizia ao senhor, eu dava uma entrevista lá embaixo a um repórter, e eu dizia a ele que uma das coisas que eu persegui na minha história de vida e história profissional foi o sentido do coletivo. E que hoje, algumas vezes, eu paro no recanto da minha casa e digo assim, e penso, e o individual, Marlene, onde ficou? Não há mais tempo. 75 anos, cuidar do individual já não dá mais tempo, é complemento. Nem mudando para a Bahia. Então, isso me chamou muito a atenção, porque no mundo em que vivemos, lamentavelmente, o coletivo muitas vezes fica na gaveta, principalmente e infelizmente na política, quando os homens tratam mais de si e não da coletividade, que deveria ser o contrário. Para tal, foram escolhidos. Não vamos entrar em detalhes. Mas do senhor, eu levo daqui, além da sua fala maravilhosa, suas colocações, levo daqui uma inveja. Lembrei muito de Jorge. A inveja da sua idade, mas sobremodo da lucidez. Porque não importa você ter a idade, importa quando há a conjugação, no meu ponto de vista, quando há a conjugação da idade e da lucidez. Isso é um privilégio divino, eu assim acredito. Não acredito só na genética, acredito como uma dádiva divina, é uma missão a ser cumprida nessa terra. E essa missão só Deus conhece. E acho que nos é dado e que a gente deve perseguir ao longo do tempo, cumprir essa missão da melhor forma possível. O senhor falou no sim. O sim talvez seja algo de muita dificuldade para exercitá-lo, para tê-lo para sempre na vida. Mais fácil dizer não, eu acho, às vezes, né? Então, esse sim é tão bonito. E quando você associa este sim no ato do amor, o amor universal, mas o senhor me puxa muito para o amor da mulher. E eu deixo aqui
uma palavra final. Desculpem a brevidade e depois de tantos intelectuais que me antecederam, de deixar uma mensagem para o sim e para o amor universal vindo da mulher. Deus disse assim: mulher, criação mágica de Deus. Mulher, que seja sempre lembrada, não apenas por um dia, mas no dia a dia, mas pelo seu valor, sua força, seu coração. Que sejas respeitada com todo o carinho e com todo o amor. Em especial, eu dedico essa breve citação à nossa primeira-dama da academia, que busca sempre ser uma pessoa do sim para todos nós. Muito obrigada. Abraço, professor. Venha mais vezes. Muito obrigado, freira. Beijo. Obrigado. Ilustre Walter Franco, acadêmico também daqui, da Academia de Lagarto. Ilustre presidente da Academia Feirense de Letras, o nosso João Batista Siqueira, e a nossa secretária da DOC, Jane Guimarães, e o nosso ilustre conferencista de hoje, o professor Josué Melo. Honra-me muito ouvir a sua voz, a sua fala, pelo fato de eu também não ser lagartense, mas ter 2 filhos de lagarto. Ter trabalhado em lagarto durante alguns anos, como membro da chefe do escritório de extensão rural de lagarto, e ter trabalhado em lagarto também como fiscal orientador do Banco do Nordeste do Brasil, porque era Simão Dias, agência, mas a maioria dos clientes era de lagarto. Então eu via a lagarto passar às vezes 15, 20 dias lá nessa terra. Essa terra é uma terra iluminada, é um celeiro de produção de intelectuais. Não vamos nem lá para o Cícero Romero, etc. E tal. Mas nós temos aqui 2 intelectuais filhos de lagarto. Tudo bem. Eu gostei muito das suas colocações sobre a união, o amor conjugal, a constância de um casamento. Eu fiz várias palestras no ambiente religioso sobre harmonia conjugal, diálogo com os filhos, tal. E eu gostei muito do seguinte, quando você colocou Adão e Eva. Tudo que foi dado a Adão, nada satisfez a Adão. Então, quando Eva foi-lhe apresentada, Adão disse: agora sim, eu vejo osso dos meus ossos, carne da minha carne, e aí o sorriso veio aos lábios. Qual é o segredo de se perdurar uma união conjugal? É o sim que foi falado aqui. O sacramento do matrimônio, quem dá esse sacramento, quem constrói o sacramento, não é o pastor, nem o vigário, nem o padre. São os 2 nubentes. Então, quando você vai casar-se e você vai com um propósito firme de construir um lar, a parceira a mesma coisa, então esse casamento tem sacramento. O sacramento é a união de almas dos 2. E é a verdade que você coloca. Mas você diz assim: eu vou casar, se der certo bem, se não der certo, no outro dia separo. Onde é que está o sacramento desse casamento? Em nada. Não existe. Muito bem. Então, eu fiz um poema há tempos aí atrás
frase que consta até do livro meu, que era sobre a esperança. A esperança. Então, das 3 virtudes teologais que nós conhecemos, a fé, a esperança e a caridade, a mais forte delas é a caridade, que é a tradução do sentido do amor. Por quê? Porque quando você morre, a esperança acabou. Você já tem lá na eternidade aquilo que você esperava. A fé, você está vendo aquilo também que você esperava. Mas a caridade, o amor, deixa frutos aqui. Por mais velho que a pessoa seja, se nada de amor ele construiu a vida dele, ele desaparece e desaparece a história dele. Mas se ele foi rico em amor, em caridade, em perdão, então ele será eterno. O homem não se eterniza, eu tenho também tem um outro poema que fala disso, por uma escrita. Não. Eu vou para uma academia porque eu vou me eternizar. Eu vou ser imortal. A imortalidade se constrói também pela crueldade. Eu quero saber se o mundo até hoje esqueceu de Hitler. Esqueceu? Será que o mundo vai esquecer tão cedo de Vladimir Putin? Não sei. Do presidente de Israel? Não sei. Então, muitas vezes, como a se eterniza pela ruindade, pela crueldade. Mas a eternidade, sim, pelas boas obras, isso sim. Tudo bem. Quando o professor Josué falou também, aqui no amor, eu me lembrei. Há poucos dias, eu fiz um trabalho, um poema, intitulado O Sol e a Lua. E o Elemento leu esse poema e no blog colocou lá uma certa posição. Todo poeta, todo escritor, todo músico, todo compositor só será bom se ele for contemplador. Então, parece até que o Paulo Rodrigues, que é o meu nome, contemplou muito a lua, contemplou muito o sol. Parece até que ele encarnou a ideia do autor do poema que foi musicado, Chão de Estrela. Parece até que ele encarnou o pensamento daquele que escreveu Estrela do Mar. Porque esse camarada que escreveu a Estrela do Mar diz: um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu, viu uma estrela e imaginou coisa de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu e ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela se encontrar. Se houve ou se não houve alguma coisa entre os dois, ninguém sabe até hoje explicar. Porque, na verdade, é que depois, muito depois, apareceu uma estrela no mar. Apareceu uma estrela no mar. Então, nesse poema meu, O Sol e a Lua, pela primeira vez, o restante eu escrevi no dia 12 de agosto passado. Eu digo o seguinte: até um tempo bíblico, no início dele. De início, tudo era trevas sobre o abismo. E Deus lançou a luz, depois a noite e o dia, num formato perfeito, no seu falar conciso, no limiar da obra que tanto pretendia. E esse projeto longo, já no 4º dia, criou o sol e a lua. E esses dois, num olhar, apaixonaram-se. Tanto pelo encanto que traziam. Mas Deus lhes deu ampla função de brilhar. Nessa hora, o rei Sol ficou triste e sisudo, e a lua recebeu estrelas por acalento. Mas nada lhes tirava a condição de mudos, porque quando um brilhasse, o outro vestiria um manto, acalento. E o Criador,
que tudo vê, sabe e assiste, trouxe de imediato justa solução, criou no firmamento o instante, o áureo instante do eclipse, apresentando aos astros condições de união. Nessa hora, acabaram-se as mágoas, tanto que, antes de o sol sumir no horizonte, vê-se às vezes no céu a lua, linda e pálida, querendo ao rei provar o seu amor constante. Dois astros, dois amores e um céu iluminado, pelo que graças damos ao seu Criador, autor da brisa, da musa dos eternos namorados, dos menestréis, poetas, sedentos de amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Anderson, nosso presidente, saudar o professor Cláudio Franklin, professor João Batista, minha confreira Jane Guimarães e o nosso conferencista, professor Josué. Professor Anderson, eu peço licença só um minutinho para divulgar o encontro de coros que haverá amanhã no Conservatório de Música de Sergipe e que o nosso coral irá participar. Convidado que nós fomos, nós apresentaremos 3 músicas: Polquinha Fogueteira, de Severino Januário, que era irmão de Luiz Gonzaga. Vamos apresentar Ave Maria de Gounod e, por último, Desenredo, uma música de Dori Caymmi, que era filho de Dorival Caymmi. Me referindo aqui à conferência do professor Josué, eu vou falar pouco, mas dizer, professor Cláudio Franklin, que Lagarto, né, apresenta o professor Josué, então eu não vou estranhar essa sabedoria vindo de uma cidade que teve Aníbal Freire, que ocupou a cadeira 3 da Academia Brasileira de Letras, e foi o 4º sergipano a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, do Laudelino Freire, que substituiu Rui Barbosa na cadeira 10 da Academia Brasileira de Letras, o próprio Silvio Romero, fundador da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, que eu até esperava que ele fosse dar o nome da sua cadeira, Tobias Barreto de Menezes, mas coube ao poeta maranhense Graça Aranha escolher o nome do nosso sergipano Tobias Barreto Menezes, na cadeira 38. Ao senhor eu digo apenas o seguinte: a vida merece um sim, e o senhor também merece um sim. Parabéns. De letras prima pela democratização do seu espaço. Então, nós sempre temos a participação também, não só do mundo acadêmico, mas também de pessoas da comunidade que frequentam a academia e temos até também o nosso projeto de inclusão, que nós temos aqui poetas e cronistas que têm alguma deficiência e que sempre se apresentam aqui na academia. Não é o caso de Paulo Fontes, que é o nosso próximo orador.